Com vocês, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas percepções sobre o filme da Netflix do Poço. Na verdade, eu comecei a dar uma lida nas críticas, ouvir um pouco o que as pessoas estavam falando e tal, depois de uma conversa que eu tive com um sobrinho sobre o filme. Assim, é interessante, eu queria pegar 3 pontos, tá? O primeiro ponto é o seguinte, o que mais ouço é um filme que faz pensar. Bom, cara, eu achei mais do mesmo. Não é? Às vezes as pessoas podem falar, pô, não, é uma coisa diferente. Não, na verdade, desde os anos 60, 70, que o próprio Brasil produz muito filme assim. Né? O cinema novo, muito filme europeu com essa pegada e tal. É que, na verdade, parou-se de falar um pouquinho há alguns anos, porque, na verdade, as pessoas que criticam o sistema, elas estavam fazendo parte do sistema. Enfim, isso não é assunto para agora. Mas quando eu ouço as pessoas falarem, caramba, o filme me faz pensar, eu entendo que é porque as pessoas começam a relativizar o que está acontecendo com o filme com conceitos e contextos próprios da sociedade que elas estão inseridas. E aí, se elas percebem isso no filme, e elas precisam perceber isso no filme para começarem a pensar, existe um problema muito sério de comportamento social. Não é? E um problema muito sério com as questões humanas da sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas falam sobre uma questão bíblica no filme, né? Um conceito mais religioso e tal. Eu ouvi várias pessoas falando sobre isso. Eu, na verdade, não vi. Talvez se a gente comece a olhar por uma perspectiva humana do que a gente entende sobre a Bíblia e tal, a gente até acha alguma coisa. Aí eu fui e descobri uma entrevista do diretor do filme. E ele fala assim que o filme abrange conceitos sociais e tal, não sei o quê, mas que o filme não responde nada, porque na verdade ele mesmo não entende, não percebe que haja uma resposta. Cara, e não vai haver, não é? Porque o ser humano é incapaz de dar resposta para algo que ele cria. A partir do momento que as pessoas pensam, assim, entendem que elas precisam pensar sobre aquilo, só que 3 dias depois elas já esquecem aquilo e vão viver a vida delas da forma com que elas sempre vivem, a gente percebe que não existe uma resposta social sobre isso. Mas existe algo que aconteceu há alguns 2000 anos atrás, pelo menos, num poço. Um poço que era conhecido como Poço de Jacó, e foi um encontro entre Jesus e uma mulher. E lá ele responde, ele dá a resposta que o diretor do filme não conseguiu, que os governos não conseguem, a resposta que a gente pensa, mas a gente não acha a resposta, então a gente para de pensar. Ele fala que ele é a fonte inesgotável de vida. O homem, ele se separou de Deus e ele não se relacionou com Deus, Deus não se relacionou com o homem por conta do pecado. Mas o próprio Deus amou o mundo de tal maneira, a sua palavra diz, que ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele vem, ele paga o preço, ele reconecta o homem a Deus e ele dá uma nova possibilidade ao homem. E o homem, quando ele se entrega a Deus, quando ele se esvazia de si para ser cheio do Espírito Santo, ele começa a mudar sua forma de pensar, ele começa a mudar sua forma de agir. É muito difícil abrir mão de valores, abrir mão de desejos, abrir mão de vontades, abrir mão de ideais. Mas é um caminho que transforma o homem, leva o homem ao pleno entendimento, e esse é o momento em que não só a resposta é dada, mas a situação é transformada. Só Jesus pode, só Ele pode. E a gente tem uma visão distorcida de miséria, não é? Porque independente do nível social ou financeiro que nós estejamos, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E o miserável é aquele que é destituído da glória de Deus. Mas Jesus, ele nos dá uma oportunidade. Mesmo que nós estejamos no mais profundo nível do poço, ele consegue lá nos buscar, nos resgatar e nos trazer para a sua luz. Pense nisso. Se você gostou do vídeo, eu quero te pedir, por favor, curta, compartilhe, me ajude a levar um pouquinho da palavra de Deus, se inscreva no canal. E é isso aí, valeu, até mais.